hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Olá, pessoal! Vamos estudar a lição? A história de hoje se chama Escolhas Desafiadoras. O verso para decorar se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Mensagem: Jesus me ajuda a aceitar a todos. Você já se encontrou em uma situação onde não sabia o que fazer? A rainha Esther, sim. Vamos ouvir a história e descobrir como ela agiu. Mardoqueu adotou Esther quando os pais dela morreram. E quando ela se tornou rainha, ele ficou muito orgulhoso dela. Mas lhe recomendou que não dissesse a ninguém que ela era judia. Ele ia ao palácio quase todos os dias e procurava ter notícias para saber se ela estava bem. Agora que ela era rainha, ele não podia visitá-la. Frequentemente, Mardoqueu se sentava junto ao portão para saber notícias de Esther. Um dia, quando ele estava sentado ali, ouviu por acaso 2 guardas conversando sobre o rei. Eles estavam muito zangados com o rei e estavam planejando matá-lo. Quando foram embora, ele chamou um dos servos de Esther e disse para ele levar a mensagem até Esther. Ela então contou ao rei Xerxes. O rei Xerxes investigou a informação e descobriu toda a verdade. Os guardas foram enforcados. E o incidente foi escrito nos registros diários da corte. Mais ou menos nessa época, o rei Xerxes nomeou Amã, o segundo em autoridade no reino. O rei Xerxes ordenou que todos deveriam se inclinar perante Amã ao passarem por ele. E todos obedeceram. Porém, Mordecai não se inclinou. Ele acreditava que devia se inclinar unicamente a Deus. Certo dia, Amã percebeu que Mordecai não se inclinava perante ele, e ele ficou muito zangado. Amã sabia que ele era judeu. Ele começou a pensar em maneiras de destruir não só a Mardoqueu, como também a todos os judeus. Todos os oficiais podiam pedir um favor ao rei. Amã mentiu ao rei. Disse que um certo grupo de pessoas estavam causando problemas. Ele disse que gostaria que eles fossem destruídos e que ele arcaria com as despesas daqueles que destruíssem. Ele não disse ao rei que aquelas pessoas eram judias. Assim, o rei deu a Amã uma ordem para destruir essas pessoas, os judeus, e tomar tudo o que tinham. Quando Mardoqueu ouviu sobre essa ordem, ele se vestiu de pano de saco, cobriu-se de cinzas e chorou junto ao portão da cidade. As servas de Esther lhe contaram sobre Mardoqueu. Então, Esther lhe enviou algumas roupas novas para vestir, mas ele se recusou em vesti-las. Esther enviou Atá para conversar com Mardoqueu. Ele lhe contou tudo e entregou uma cópia do decreto para Esther ler. Atã se apressou para levar a mensagem até Esther. Esther enviou de volta a Mardoqueu uma mensagem. Ninguém pode ir à sala do trono do rei sem ser chamado. Se alguém for e o rei estender o seu cetro de ouro, a pessoa pode viver. Mas se o rei não estender, a pessoa morre.
e eu não tenho sido chamada a comparecer perante o rei nos últimos 30 dias. Então Mardoqueu lhe enviou uma nova mensagem. Não pense que por morar no palácio, o povo não saberá que você é judia. Você não pode escapar. Se você ficar quieta, o auxílio virá de algum lugar. Mas você e o resto de nossa família serão mortos. E quem sabe você tenha sido escolhida como rainha para nos salvar nesse tempo terrível. Então Esther lhe enviou uma última mensagem. Reúna todos os judeus de Suzã. Diga-lhes que não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas servas e eu faremos o mesmo. Então, mesmo sendo contra a lei, eu irei à presença do rei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Então, crianças, na próxima semana eu volto para contar para vocês o que aconteceu depois. Sabe, crianças, todos nós somos diferentes, mas mesmo assim podemos aceitar e servir outras pessoas. Vamos dizer a mensagem de hoje? Jesus me ajuda a aceitar a todos. Vamos orar? Querido e bom Deus, muito obrigado por essa linda história que está na Tua Palavra. Muito obrigado porque nós temos a oportunidade de, em tão boas condições, estudar a Tua Palavra e entender o que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus, amém. Gostaram da história? Espero vocês na próxima semana, hein? Um beijinho e tchau!